Oi, Débora, E, pra aniversariante do dia. ai, meu Deus. Então tá, vamos hoje começar falando desse tema que é tão importante, que é sobre os traumas, né? O que que os traumas podem causar? Tantos transtornos, tantos vícios, compulsões, e vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, vamos lá, Luísa. Vamos falar um pouquinho sobre o vício, né? O vício e a compulsão, onde a gente sempre conhece, né? Alguém da família, de repente, ou então um amigo que passa por, de repente, um momento de um vício, ou então de uma compulsão, né? E aí a gente vai diferenciar o que é o vício e o que é uma compulsão, né? Vamos Uhum. começar com o vício. O vício é um hábito, né? É um hábito repetitivo, né? Que causa algum prejuízo, que causa na sua vida, de repente, uma fuga, né? Onde você se encontra, de repente, vazio, né? Emocionalmente mesmo, e aí você preenche com um vício, para poder preencher aquele vazio, aquele buraco, né? E aí vem, às vezes, o vício pode ser no álcool, na maconha, na cocaína, na heroína, vários vícios. E aí a gente está falando os vícios mais pesados, né? Que acaba afetando a parte fisiológica e a parte neuroquímica também na parte cerebral, porque isso faz um prejuízo devastador na parte cerebral. Muitas pessoas falam assim, ah, Débora, mas eu só fumo um baseadinho, né? Ou então, de repente, só tomo uma cervejinha final de semana, mas isso não gera tanta diferença na minha vida. Isso daí acaba sendo uma autossabotagem também, de você não aceitar que aquilo realmente está prejudicando a sua vida, a sua rotina e a sua saúde, né? Porque às vezes o que o vício faz, às vezes não, sempre o vício faz, né? O vício, ele faz você, de repente, não ter metas, você não ter uma organização de vida, de sonhos, né? O vício dá aquela desesperança, aonde você pensa que aquilo dali não é para você, é muito grande aquilo dali para você, né? O vício acaba te trazendo isso. As crenças limitantes, né? Que a gente costuma muito falar, de repente ter algum sonho e não conseguir por causa daquele vício, né? Onde as pessoas não conseguem ter força de realmente sair. E aí a compulsão já é o quê? A compulsão já é uma desorganização comportamental, né? Que você acaba tendo uma necessidade, né, de repente fazer um ato ali, por exemplo, vamos no básico, né? Mulheres, né? Eu tenho a necessidade de comprar aquele vestido, mas eu tenho muitos vestidos no meu armário, às vezes até com etiqueta. Mas você sabe, você passa em frente a uma loja, mas você sente aquela necessidade de comprar aquele vestido, né? E aquilo, quando você compra, você sente alívio, né? Mas aquele alívio é temporário, né? Porque às vezes, quando você chega em casa, aí por que eu comprei esse vestido, ou então esse sapato? Eu não precisava disso. Aí começa a cair a ficha, né, Luísa? Geralmente é assim, a compulsão, geralmente é assim, você não tem aquela necessidade, mas a parte da desorganização comportamental acaba te afetando. Então, Exato. isso, né? Quer falar, Luísa? Fala um pouquinho também. E aí nós estamos falando destes comportamentos em excesso, que são muitos os comportamentos, né? Se eu for parar para pensar, você mesma pode ter algum desses comportamentos ou conhece alguém que tenha esses comportamentos, né? Que comportamentos são esses? Como, por exemplo, o de comer demais,
que é a compulsão alimentar. Muitas vezes, quando a pessoa fica muito triste, ela quer descontar na comida. E é geralmente no doce, na gordura, no refrigerante, que é aquilo que engorda mais, né? E aí aquilo vira um ciclo vicioso, porque ela come para tapar um vazio e aí depois ela se sente mal ao se olhar no espelho porque ela está engordando. Então, essa compulsão alimentar é muito comum, né, nos dias de hoje. Às vezes, nem tá com fome e mesmo assim tá comendo. Porque a gente tem que diferenciar aquilo que é desejo e daquilo que é necessidade, aquilo que é fome, né? Nem sempre a gente está com fome, a gente só tem o desejo de comer. E é isso que engorda. Entrou até a Viviane, nutricionista, ela sabe muito bem disso aí do que eu estou falando, né, Viviane? Às vezes a gente come em excesso, não porque está com fome, mas porque está com desejo de comer, está com vontade de comer alguma coisa, né? Então, nós temos esse comportamento de excesso, que é de comer compulsivo, ou de comprar compulsivo. Eu conheço algumas mulheres que vão até as lojas, compram muito, e aí aquela roupa fica lá guardada com etiqueta, e ela nem usa. É só o prazer de comprar, mas depois que comprou, ficou no guarda-roupa, já perdeu o desejo, já passou aquela vontade. E aí, esse desejo é sempre na tentativa de fechar um buraco, né, de uma falta. Então, eu estou falando desses mais comuns. Eu também tenho de trabalhar demais, que é o que nós chamamos de workaholic, que às vezes até parece muito bonito, né? Que as pessoas falam assim, nossa, fulano tá trabalhando demais, ele é muito trabalhador, ela é muito trabalhadora. Só que ela trabalha todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. Trabalha final de semana e aquilo está se tornando excessivo, isso vira um vício também. Aquele vício de trabalhar, de não ficar parado, de não conseguir descansar. Eu conheço pessoas bem próximas de mim, da minha família, inclusive, não vou falar o nome, mas que trabalha tanto, sábado, domingo envolvido com igreja, e que não tirava férias, e até hoje, assim, ficou nesse ritmo super acelerado. Então, tem gente pertinho de nós com esse tipo de compulsão, esse tipo de transtorno, né? E tem muitos outros, como de amar demais os outros e se anular, amar mais o próximo do que a si mesmo, né? Tem também de ansiedade em excesso, porque a gente tem que falar que um pouquinho de ansiedade é normal. Todo mundo tem. Agora, aquela ansiedade em excesso já é patológica, é prejudicial e ela pode desenvolver mesmo aquele transtorno de ansiedade, né? Dentro de transtorno de ansiedade tem ansiedade generalizada, ansiedade social, ataque de pânico. Então, são muitos os excessos, né? Tem o excesso também de internet, de celular, de jogos, de ficar muito tempo, porque aquilo que você pratica um pouco é normal, mas quando você se torna dependente daquilo, aí já virou patológico. Então, é importante ter um limiar de que pensar de que tudo que é em excesso é prejudicial. E que nós precisamos procurar esse equilíbrio. Se passou do ponto, aí já é
patológico, como o exemplo da bebida, do cigarro, das drogas, tudo em excesso, muito excesso é prejudicial. E Uhum. também que esse excesso todo aponta para uma falta. Eu gosto da frase que diz, né? Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, o que está faltando na sua vida que está te deixando assim? O que está levando o indivíduo para esse vício? Né? Podem ser muitas coisas. Pode ser problemas recentes, mas também problemas lá no passado, problemas que vieram da infância, como uma tentativa de tapar aquele buraco, aquele vazio existencial. Às vezes pode ser uma falta de amor próprio, uma falta de segurança, falta de se sentir cuidado, falta de aceitação. Às vezes é um problema lá da infância, essa falta que trouxe um trauma e aí que vai carregando e vai se desencadear de uma outra maneira. Né? Às vezes você pode nem perceber qual é a ligação, por que existe esse comportamento em excesso, por que existe esse vício e compulsão. Às vezes é uma coisa lá da infância que nem está ligada diretamente a essa compulsão. Uhum. Mas é uma maneira de extravasar. Sim. E a gente também, Luísa, observa também, a gente até escuta falar muito, né, sobre pessoas falar assim, quando eu quiser, eu paro o meu vício, né? O vício, ele não negocia com você. Ele não negocia. Ele não fala assim, olha, você pode me usar, né? E quando você quiser, você para. Ele não negocia com você. Isso acaba sendo um pensamento distorcido em questão da pessoa não querer avançar realmente, né? Traçar um novo rumo na sua vida. Porque muitas vezes o vício vem sim, igual você falou, às vezes no momento que a gente está até vivenciando, da pandemia, em questão de muitas pessoas perder o emprego e, de repente, entrar, né, na vida aí do álcool, né, das drogas, porque está achando que não vai ter mais outro caminho, não vai ter, de repente, uma resolução disso tudo que a gente está vivenciando. Então, assim, acaba sendo um período também de você também, às vezes, cair nesse perigo aí do vício, né? E às vezes também pode ser lá da infância, vir lá da infância. Às vezes pode ser, de repente, uma vivência ruim, né? De você ver um pai, uma mãe se agredindo, ou então casos, de repente, de abusos, ou de repente várias situações ruins, né? Que acaba tendo aquele vazio, igual você falou, e preenchendo realmente, né? Aquele buraco ali com o vício ou então a compulsão. Uhum, exato.